Vem comigo. 93. Olha ele aí. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 24 de novembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o apóstolo Alexandre Macedo, da Primeira Igreja Batista de Inhaúma. A nossa menina da mesa de hoje é a pastora Luciana Machado, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. O pastor Ricardo Pinudo, coordenador geral do movimento Craques da Paz. E Magno Alves, jogador do Fluminense. Todo mundo já aqui presente no nosso estúdio para conversarmos muito sobre esse tema encaminhado por uma de nossas ouvintes. Ela nos conta: já passei por muito sofrimento na vida, abuso na infância. Eu já vi meu pai bater na minha mãe. Eu tenho tios alcoólatras, irmãos, eu já tive irmãos na mira de revólver, mas posso dizer que o pior já passou, contra nosso ouvinte. Eu tenho certeza, plena certeza do cuidado e do livramento de Deus na minha vida. Só que a minha mãe e os meus irmãos, eles ficaram assim, endurecidos pelo sofrimento. Sabe quando a pessoa fica amarga? Ela vai criando uma casca grossa, sabe? A pessoa fica assim, naquela amargura, a vida não anda, tá presa àquela história. Enfim, o resumo que a nossa ouvinte faz é que eles ficaram endurecidos. E a pergunta é: como evangelizar pessoas que ficaram endurecidas por causa da dor? Como é que a gente faz para dialogar com as pessoas, para conversar com elas? É o que é? Tem gente que gosta assim, a pessoa tem uma história ruim, conta outra pior. Só, tá vendo, eu contando essa história pior para te mostrar que a sua não é tão ruim assim. A pessoa tava ruim e ficou pior ainda, agora ouvindo duas histórias tristes. Será que esta é a alternativa? A Bíblia tem respostas para esse assunto. A gente fala de paz, a gente fala de alegria, fala de vida eterna, fala de esperança, hein? Qual o caminho para a cura de um coração endurecido? A pessoa tá lá, gente, ó, sofreu, cheia de marcas, cheia de tristezas. Qual o caminho para a cura de um coração endurecido? O que fazer para controlar a minha ansiedade de ver a minha família vivendo na verdade como eu? O que fazer para que as lutas da vida não nos endureçam? Que pensa você, ouvinte, sobre esse assunto? Minha gente, é quem? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, apóstolo Alexandre Macedo, muito bom dia, seja bem-vindo. Nós nos deparamos no dia a dia com muita gente com história assim, né, apóstolo? Com certeza, né? Você falou muito bem sobre as dores maiores que consolam as menores, né? Na verdade, sempre querem nos consolar com uma dor maior. Conta um caso pior, né? Conta pior, né? E dizem quanto pior, melhor, aí já viu, né? E tem gente, é verdade. Conta a questão, pastor Ricardo, tem gente que vai contar um testemunho, o senhor sabe disso. O senhor sabe muito bem o quê? É o famoso testemunho. Testemunho. E tem gente que, quando tá ouvindo, a pessoa diz: olha, eu passei por isso. Isso todo mundo já passou. Eu passei por aquilo. E a pessoa vai aumentando, né? De acordo com a plateia, a reação. Porque tem gente, como disse o apóstolo, quanto pior, melhor. Melhor, gera mais impacto. Infelizmente, há muitas pessoas que
que tem essa filosofia, né? De às vezes até ampliar, né, JR? Ampliar do que a experiência. Tomou um tiro, você conhece a história do cara, daqui a pouco ele tá dizendo que tomou 10 tiros, e ele acha que é aquela coisa do extraordinário, o impacto vai lhe dar retorno. Isso aí, ele vive em cima da perplexidade. E realmente encontra pessoas que também entendem assim. E é muito triste. E o que a gente precisa tentar viver é o real do que Deus tem nos colocado. Porque basta cada dia o seu mal. Eu acredito que seja até uma idolatria dessa coisa do sofrimento, do sobrenatural, né? Você vê que quem nasceu num lar evangélico está morto. Porque hoje o que dá ibope quando se fala em testemunho é essa coisa super extraordinária. Se não caiu, se não houve uma queda, alguma coisa sobrenatural, não tá bom, né? E as igrejas, infelizmente, vão por isso. E aí talvez tenha muito a ver com essa questão do endurecimento, né? Ou seja, experiências marcantes têm que acontecer diante de fatos grandiosos. Ele não pode ter um encontro com Deus. É interessante, Magno Alves, que muita gente passou por uma dificuldade. E aquela dificuldade, ao invés de ter endurecido emocionalmente, ou até nesse caso aqui espiritualmente, a pessoa ficou mais forte. Ela teve mais garra, ela conseguiu, porque passou por uma grande dificuldade, ela conseguiu subir um pouco mais, porque já tinha isso como base. Já a nossa ouvinte conta que na casa dela, as pessoas foram ficando endurecidas, a ponto de ficarem sem sensibilidade para entender, compreender, perceber os livramentos de Deus, que a nossa ouvinte conseguiu assimilar. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Debate 93 de hoje. Bom dia a todos os ouvintes. É algo que a gente vê muito, principalmente no nosso meio evangélico, pessoas que vêm para arrebentar mesmo, né? De vez de ajudar. Infelizmente é o que muito se vê, mas ainda tem as pessoas que e isso também tem que partir da própria pessoa, né, que está passando por esse momento, procurar pessoas que venham ajudar, pessoas de fé, pessoas de oração, né? É algo que é o meio, são as pessoas que a gente escolhe estar conosco que faz a diferença também. Essa é uma diferença muito grande. Eu quero continuar ouvindo, ouvinte amado, aqui a sua opinião no nosso Debate 93 de hoje sobre esse assunto. Você já passou por uma batalha tão grande e depois disso percebeu-se endurecido, sentiu-se um pouco menos sensível à voz de Deus, à palavra do Senhor? No fundo, ficou zangado. Acho que vamos falar essa expressão, que é uma expressão popular com ele. Ficou zangado com Deus. Por que eu tive que passar por isso? Fulano de tal, que é um miserável, tá lá, ó, de vento em popa. Nunca teve um revólver na cabeça, olha lá. Os tios de lá, olha lá. O cara não bebe nem água. O cara, entendeu? Nem bebe água. Agora os meus tios fazem isso. Meu pai bateu na minha mãe. Ou seja, toda essa história para muitos é uma base para dizer assim: vou vencer, não vou repetir, não vai ser assim. Para outros é uma questão de ficar zangado, chateado, produzindo insensibilidade e endurecimento. Quero continuar ouvindo a sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Varga na 93 FM. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. A pesquisa é essa. Você conhece gente que ficou com o coração endurecido por causa do sofrimento? 100% dos nossos ouvintes por telefone 100%? Que conhecem. E no site o número também é alto, 95% deles. Meu Deus do céu, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Muita gente, hein, gente? Olha aqui no nosso WhatsApp, que é o 968038319, 968038319, um ouvinte dizendo: JR, minha mãe é assim, meu pai sempre a traiu. Ela pediu a separação e hoje acha que homem nenhum presta. A separação já tem 10 anos, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outro querido ouvinte aqui dizendo: meu Fluminense está uma bênção. Magnata, que Deus ministre a todos os ouvintes através da sua vida. Nação Tricolor tá se agitando aqui, eu quero ouvir a sua opinião também. Querido ouvinte amado, participando aqui do nosso Debate 93 de hoje, aqui na nossa 93 FM. Não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo
pode fazer. Larará, lar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 
Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Meu querido Magno Alves, a questão que você destacou, a frase, como evangelizar pessoas que ficaram endurecidas por causa da dor, você destacou essa frase, por quê? Que pensa você, querido, sobre esse assunto? Porque só sabe a dor quem passa. E infelizmente, né, eu uso muito essa palavra infelizmente, porque no nosso meio a gente não tem um certo entendimento, ainda que nós temos que lidar com opiniões diferentes, mas aí a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Quando você leva uma pedrada, independente do tamanho dessa pedra, só sabe o tamanho da dor quem a recebe, né? É fácil, ou aquele ditado que é falado, quem bate esquece. E aí que a gente tem que entrar com esse amor que muito é se falado e pouco é praticado nas nossas igrejas. A maioria, não podemos generalizar, a maioria não sabe lidar com isso, né? As pessoas, a gente acredita, exemplo, a gente acredita que um traficante vai se converter, um assassino, um dos piores pecadores da face da terra vão se converter, porque a gente acredita no poder da palavra de Deus. Mas porque quando o irmão faz algo errado dentro das igrejas, nós somos os primeiros a não acreditar neles. E quando ele passa por esse momento de dor, a gente não se coloca no lugar deles, e de vez de ajudar, e começa a citar certas coisas, é onde eu citei essa escolha, né? A minha escolha. E tem gente, Magno Alves, que a impressão que dá é que elas ficam zoando a dor do outro. Isso não é nada. Isso não é nada. Aí que entra a história. Já passei por coisa pior, já passei por isso. Ou seja, menospreza a dor do indivíduo, como você disse, só sabe a dor quem está sentindo, né? Duas pessoas podem passar por o mesmo tipo de situação, mas são dores completamente diferentes, é isso, apóstolo? Eu também entendo também o seguinte, o nosso meio de consolo é meio interessante, né? Nós não sabemos ficar calado. Você repara na Bíblia que quantos amigos de Jó ficaram calados, foi uma benção. Quando a turma resolveu abrir a boca para consolar, aconteceu exatamente como o Magno Alves falou, né? Só piorou a situação. E a gente tem aquela ideia de vamos tirar uma pessoa do sofrimento? Vamos. Fulano, não é assim não. Levanta a cabeça, tem gente pior do que você, olha para trás. Eu até entendo a boa vontade na situação, mas percebo que só traz o que você colocou muito bem, o Magno Alves também, só piora, porque acentua a dor e não atenua. Na verdade, assim, o que eu entendo também é que existe um problema muito sério nas nossas experiências, né? Nós vivemos a vida de cada um e as experiências são impossíveis de a gente não vivê-las. Existem experiências que aparentemente, né, pseudo-negativa e aparentemente positivas. Mas ambas as experiências, elas podem acarretar complexidade da nossa vida. Então, a gente conhece de forma clássica os problemas que acontecem e geram também um coração endurecido. Mas existe também o inverso, JR. Existe a experiência, por exemplo, de Geazi, alguém que viveu em ambiência de milagres, alguém que teve cercado de experiências positivas, experiências com Deus, céu aberto, mas ele se tornou, banalizou aquela vida de experiência e a partir dali ele passa a viver uma vida onde banaliza o sobrenatural de Deus. Então, da mesma forma, nós temos que tomar cuidado com as nossas experiências, tanto com Deus, positivas, maravilhosas, pode nos levar também a uma insensibilidade, quanto à própria mão de Deus. Ou seja, é aquela questão que muitas vezes o princípio acontece na droga. Vai ter que ter uma dose muito maior. Ah, não, ano passado, no aniversário da igreja, o teto da igreja, Deus tirou o teto da igreja, veio anjo. Hoje tem que ter, não pode ser só um, tem que ser 2 anjos. E aí nós vivemos uma vida que é o mesmo princípio de uma vida das drogas, que a gente vai depender da experiência, tem que ter sempre maior para que a gente tenha uma vida com Deus. Essa ideia que o Magno Alves trouxe da evangelização como aquele que se coloca no lugar do outro, que é a experiência de Cristo, né? Cristo trouxe uma boa nova ao se colocar no lugar da gente, quer dizer, ele deixou o seu trono de glória e veio para estar com a gente.
andou com a gente, sentou-se com a gente, comeu com a gente, ministrou com a gente, falou com a gente de maneira... Então, fica Emmanuel, aí Deus conosco. não é? Um modelo de evangelização que me parece ser das mais importantes, que tem gente que na hora em que o bicho pega pro outro, a pessoa corre. Ou manda um WhatsApp, aquela mãozinha juntinha assim, orando. Não resta dúvida, fundamental. Mas é fundamental estar lá com a pessoa, dar um abraço nela, e eu quero já dar o bom dia à pastora Luciana, porque à medida que a gente vai vivendo, a gente vai observando o quanto um abraço é importante, o quanto uma palavra ao vivo é importante, o quanto um olhar doce faz diferença, entender que a pessoa pode ter 1000 razões para estar daquele jeito e não é o meu discurso que vai mudá-la, é a minha atitude. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, aos ouvintes da 93. O que você disse é o que eu penso. Eu acho que esse Deus conosco, esse Emmanuel que esteve conosco, que está conosco todos os dias, veio trazer algo que cobre tudo, é o amor. O amor, às vezes a gente não tem tempo para ir na pessoa e dar desculpas, N desculpas para não estar, mas quando a gente passa pelo sofrimento, a gente entende que às vezes a gente não quer soluções, a gente quer um afago, a gente quer um abraço, a gente quer uma oração presencial, não uma oração pelo WhatsApp, não uma palavra apenas por e-mail ou pelo Facebook. Nós precisamos de calor humano, precisamos de abraço, precisamos de afago. Eu mesma já vivi isso num momento singelo da minha vida, no meu parto. Eu tive o meu filho e fiquei aguardando as pessoas estarem na minha casa, verem o meu filho, me darem um abraço. E eu fiquei aguardando, e pouquíssimas pessoas estiveram lá. E depois eu fiquei sabendo que uma pessoa disse à congregação inteira de que eu não queria ser incomodada naquele momento de nascimento do meu filho. E eu ansiosa por um abraço, ansiosa pelas pessoas comemorarem e celebrarem comigo. Então, às vezes... a gente peca por negligência, a gente peca por omissão, e às vezes as pessoas estão necessitando de um afago, de um afago assim, olha, em nome de Jesus, é no nome dele que eu tô aqui para te dizer que essa luta, eu tô contigo, eu tô orando por você, eu vim aqui te dar um abraço, eu não tenho soluções, mas você tem junto. A minha companhia, estamos juntos. Eu acho que isso é gente, aí ficaria um outro debate, mas um dos malefícios das redes sociais, elas nos distanciam. Ao mesmo tempo que você tem 5.000 amigos, você não tem 10. Nenhum. Então, eu acredito que esse seja o malefício, né? Que ela vai nos isolando, cada vez mais isolados. O que um ouvinte nosso dizendo, passei por tudo isso que a ouvinte relata, quando me converti aos 12 anos, era a única cristã na minha casa e muitas vezes meu pai me colocava para fora de casa dizendo que eu tinha que morar na igreja. Eu me agarrei na promessa de Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Hoje estou com 43 anos e vejo essa promessa cumprida. Minha família é convertida, meus irmãos são bem casados. Confia que você verá as promessas se cumprirem na sua vida. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes. O que a gente, assim, de repente o pessoal tem dificuldade de entender, e a gente até por correntes teológicas e tal, é a questão do sofrimento. A gente estava conversando aqui com o Magno no carro, quando Deus fala para Ananias de que Paulo deveria conhecer o quanto ia padecer pelo meu nome, essa palavra desgastada, muitas vezes o sofrimento ou padecimento, logo faz a conexão das nossas relações humanas, sofrimento humano, aluguel que vai vencer, o gás que acabou, e a gente acha meramente que é só isso, mas quando Deus fala que Paulo vai padecer pelo seu nome, é a renúncia que Paulo vai fazer, que cada um de nós faremos. Quando eu abro mão de algo que eu quero para fazer a obra de Deus, para obedecer ao Senhor, isso gera uma dor, isso é um sofrimento. Eu renuncio, eu abro mão, eu nego aquilo que eu priorizo para o bem maior que é Deus. Então a vida com Cristo, ela vai gerar esse sofrimento, mas é um sofrimento em Cristo e pela causa de Cristo. Então o que eu vejo muita crise nisso aí é que o pessoal acha
que aceitando a Cristo, entrando no fluxo de Cristo na igreja, ou qualquer outra nomenclatura que a gente possa usar, que vai ter uma varinha de condão gospel, que vai tocar, que vai aparecer um anjo, faça 3 pedidos, meu servo, que eu vou obedecer. Então a gente acha que tudo vai dar certo, e tudo deu certo em Cristo. Ouvinte dizendo: por tudo que passei, me considero uma pessoa seca de coração, sou uma pessoa muito dura, eu luto muito contra isso, mas é um ouvinte que conta a sua história, ela está afirmando a sua dificuldade. Muitas pessoas, JR, estão dentro das igrejas assim, sem esperança, entristecidas, cabisbaixas, secas, como ela própria, a ouvinte mesma disse, mas isso é resultado não de lutas, mas eu acredito de falta de fé, falta de equilíbrio espiritual. Porque quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, nós entendemos que haverão momentos de deserto, haverão momentos de caverna, haverão momentos difíceis, mas que em todos esses processos o Senhor estará conosco, verdade, nos dando refrigério, nos dando escape, porque Deus não nos abandona em meio a lutas. Eu costumo dizer que deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. A gente passa pelo deserto, mas a gente não mora no deserto. Só beduíno que mora. Não é lugar de morar, é um lugar difícil para eles morarem, né? Meu Quem Deus. vai lá sabe como é difícil para eles. Também que está muito preso a essa teologia triunfalista. O crente não passa por luta, certo, não passa por prova, nós não adoecemos. Aliás, essa é até uma cultura de igreja. Se você adoecer, não fale com ninguém. Porque todo mundo vai associar a sua enfermidade a um pecado. Deus está pesando na mão. E graças a Deus isso tem quebrado, né? Depois de tanta frustração, tem sido quebrado. A gente precisa, só contribuindo, existe a questão da teu perfil de Cristo, né? Então você não encontra casos na Bíblia. Você vai ver que todo o perfil da Bíblia, a teoria bíblica, a coerência bíblica, melhor dizendo, ela vai nos mostrar, vai tratar a questão do sofrimento, da renúncia. A grande questão que eu vejo é a mal compreensão do que é sofrimento, do que é renúncia na igreja. Quando o pessoal fala, eu passei por muitas experiências e hoje meu coração está seco. Eu passei, se a gente fosse compartilhar aqui, todos nós teremos, né? No ano que eu me converti, todos na minha casa se converteram. Minha mãe morreu no ano que eu me converti, com 6 meses de convertido. Depois gêmeos faleceram, Deus nos deu 2 filhos. Depois fui mandado embora do América, na época eu achava que ia me profissionalizar. Então todos nós passamos por sofrimento. O problema é que a gente faz uma expectativa além do que não está no contrato, né? E aí o pessoal faz aquela expectativa toda, e quando vem o problema, que o problema faz parte de nós, é inerente ao ser humano. O sofrimento, nós vamos passar por problemas, por sofrimentos, por dores. Você está falando isso, eu me lembro da palavra quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós esquecemos esse versículo, nós queremos só que tudo se dê certo, tudo dê bem. E essa palavra do pastor é muito interessante, né? Justamente, olha, no ano que ele se converte é a perda da mãe, tinha tudo pro coração ficar endurecido, né? Não é? Aqui o ouvinte dizendo: olha, somos 3 irmãos, sofremos muito com o alcoolismo do meu pai. Coisas horríveis do meu pai aconteceram, que eu me lembro desde criancinha, só que o sofrimento, ele sempre nos uniu. Minha mãe sempre nos ensinou a respeitá-lo. Minha mãe passou por horrores. Ele, tá falando do pai, faleceu há 3 anos e sofremos muito com a morte dele, descobrimos que o amávamos demais. Hoje continuamos muito unidos, posso afirmar que o sofrimento, além de ter nos unido, moldou o nosso caráter. Compartilha mais uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero agradecer aqui a participação de todos aqui. A outra ouvinte dizendo: JR, eu tinha muitos motivos para me revoltar. Vi meus pais brigarem muitas vezes com agressões físicas e após tudo isso, eles se separaram. Meu pai traía minha mãe, ou traiu minha mãe por muitas vezes. Minha mãe me criou com base no evangelho. Hoje eu tenho 23 anos, sou casada e escolhi ter um casamento completamente diferente e oro a Deus para ser uma esposa melhor a cada dia e para que meu casamento esteja no altar de Deus. Compartilha mais uma de nossas queridas ouvintes trazendo a sua opinião. Magno Alves, muita gente saudando aqui a nação tricolor, dizendo que está muito bem representada, tá todo mundo muito alegre com a sua presença aqui, nós também estamos. Quando o nosso ouvinte lida com esse assunto, ele trabalha aqui, por exemplo, o seguinte tópico: qual o caminho para a cura de um coração endurecido? Algumas pessoas entendem que o ideal é você se
aprofundar no problema, ou seja, encarar o negócio. Tem que passar pelo luto, passa pelo luto, tem que enfrentar a dificuldade, passa pela dificuldade. Outras pessoas já pensam assim, pensa em outra coisa. Então é o seguinte, você passou o quê? O que você passou? O problema com seu pai, pensa em outra coisa. Pensa em outra coisa. A pessoa vai pensando outra coisa, pensando outra coisa, e pode ser que funcione. Para algumas pessoas, de repente, funciona. Para outros, não. Ou seja, tem gente acompanhando a gente agora que traz na memória coisas ruins que aconteceram, né? Um jogador de ponta, como é o seu caso, ele passa por momentos de glória e momentos extremamente difíceis. Em alguns casos eu já ouvi essa expressão, um jogo tá no céu, outro jogo tá no inferno. Um jogo é aplaudido, outro jogo é vaiado. Como lidar com esse tipo de situação que é absolutamente imprevisível? Que da mesma forma que você pode entrar, você que é um atacante, vai lá e faz um golaço, pode estar debaixo do gol, sem goleiro, entendeu? Com a rede balançando já para ajudar. Goleiro amarrado. Goleiro amarrado, tá, entendeu? E aí chuta a bola, a bendita bola bate na trave, sobe, vai embora e a galera pega mesmo. Ou seja, eu tô mostrando um retrato do jogo, porque a vida tem muito disso, né? O momento é aqui, o momento é ali. Como é que lida com isso, né? Principalmente você citou aí na nossa profissão, né? Nossa, que eu incluo outros também atletas. Ricardo, eu, entendi. Mas hoje eu vejo assim, o evangelho ele tem sido pregado, deixo bem claro, como falei anteriormente, não todas as igrejas, mas a questão de só vitória, prosperidade, e isso faz com que as pessoas que fazem parte dessas igrejas se apoiem muito só na questão vitória e prosperidade. E o evangelho já é falado, é lido ao lermos a palavra de Deus, que vamos ter aflições, vamos passar por dificuldade. E os profetas, né, de Gênesis e Apocalipse, a gente vê só testemunhos que a gente pode entrar nesses testemunhos também. Ter exemplo nesses testemunhos, assim, poxa, ele passou, vem sempre à mente aqui quem? Jó, velho. Ele não merecia passar pelo que ele passou, segundo o que relata a Bíblia, porque no primeiro capítulo a Bíblia fala que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então ele tinha todos os motivos para dizer, eu não merecia passar por isso. Então é o contraste, né? Ou o contrário, perdão. Ele não merecia, mas passou. E mesmo assim ele passou dando glória a Deus. Né? Dando glória a Deus. E a gente vê, eu vejo assim na minha profissão, porque jogador tá lá em cima, você falou aí, foi muito bem, mas tem que estar ao lado. Você tem que conviver com a pessoa para saber, isso é na igreja, é em casa, você tem que conviver com a pessoa para saber. Pergunta, chega uma pessoa dentro da igreja, por que você está passando por isso? Ainda que você não seja íntimo, poxa, conte com a minha oração, dá um abraço, né? Uma palavra, Jesus está no controle, faz muita diferença, e a gente vê pouco isso na vida dos evangélicos, porque se preocupa consigo mesmo, só o próprio umbigo, né? E é algo que eu tenho visto que está faltando no nosso meio. Tem, mas falta muito e a gente precisa melhorar. E a nossa vida não é diferente no jogador de futebol, porque as pessoas só visam dinheiro, carro, isso, mas não vê o que a gente tem que se abdicar de tantas coisas, ficar tantos dias fora de casa. Eu falava esses dias com os meus companheiros, amigos de clube, eu digo assim, será que a gente vai voltar para casa para ver nossos filhos? Que nós não sabemos o dia de amanhã, mas as pessoas estão visando muito só a prosperidade de Deus na nossa vida. E se esquece do ser humano, se esquece que nós renunciamos tantas coisas para chegar ao sucesso, ou pelo menos lutar pelo sucesso. Família em casa, esposa, você não sabe se vai ter a oportunidade de dar um abraço no seu filho novamente. Enfim, são muitas coisas que a gente pode aí... É verdade. Eu estava pensando a respeito de por que algumas pessoas, quando passam pela dor, enfrentam, e às vezes essa dor é até um impulso para ela poder viver algo sobrenatural, e outras ficam paralisadas na dor e até vêm a morrer, não é? Entra numa depressão tão profunda e acabam sucumbindo. O porquê desses dois
Esses dois extremos. Por que algumas pessoas perdem um filho afogado numa piscina por causa de um ralo que sugou e aquilo transforma a vida da pessoa? A pessoa começa a fazer campanhas em clubes para que aqueles ralos sejam tapados, para que os pais tenham cuidado, e outros não, outros entram em profunda depressão. Não é? Existem dois tipos de reações diferentes. Não é? Mas nós que estamos em Cristo temos que aprender, como disse aqui o querido ao meu lado, que nós precisamos aprender que a dor, ela precisa produzir, quando nós somos cristãos, produzir algo em nós diferente, não para nos paralisar, não para nos fazer sucumbir. E outra coisa, sermos gratos pelo hoje. Às vezes a gente fica assim, eu vou ser feliz amanhã, eu vou conquistar amanhã, eu vou alcançar amanhã, eu estou fazendo planos para amanhã, e deixa de viver o hoje, a felicidade do hoje, o que Deus tem te dado hoje, deixa de viver e ser grato. Às vezes a gente precisa ser grato pelo hoje. Estamos aqui, estamos respirando, estamos andando. Então, assim, não é também se nivelar por baixo, porque vou me nivelar por baixo, porque muitos estão com um sofrimento maior que o seu. Mas não é ser grato. O que a Bíblia nos ensina? Que Paulo passou por açoites, passou por naufrágios, passou por tantas coisas. Ele falou assim, eu me glorio na minha fraqueza. Eu não me glorio em nada, eu me glorio na minha fraqueza, porque eu sou dependente de Deus. Sem Ele eu não sou nada. Então eu quero deixar essa contribuição. A dor, ela precisa alicerçar o nosso íntimo para que sejamos melhores e não para nos paralisar. O próprio apóstolo Paulo, aos Coríntios, ele fala sobre a tribulação, né, que ela produz o quê? Ela produz a perseverança, que é o que a nossa ouvinte tem que ter aqui um pouquinho. Essa perseverança produz a paciência. E é a paciência que não deixa a nossa fé envergonhada. Porque a paciência gera certeza no coração de que vai acontecer. Acho que o que nós estamos dito aqui para essa ouvinte, para tantos outros estão aí, é justamente isso. A tua tribulação, na tua vida, ela é uma bênção. Ela produz a perseverança que gera a paciência. E a paciência consolida a fé. Ninguém quer. Não. É verdade, nós temos que assumir. O apóstolo Paulo manda se gloriar nas, mas não pelas. Porque senão tem aquela ideia da pessoa, eu quero sofrer, aí seria se gloriar pelas tribulações. Aí é maluquice, né? Porque nós todos passamos pelas dificuldades e entendemos que elas fazem parte da vida. A chuva cai sobre justos e sobre ímpios, né? Justos e injustos. A chuva cai em qualquer lugar, assim como o sol. O sol nasce. Assim como a noite. Então a gente sabe que tem certas coisas que acontecem a todos. Por que um irmão teve uma enfermidade, entendeu? Passou por uma dificuldade, por que aquela irmã veio a falecer? São vários, eu tô lendo aqui no WhatsApp, aqui, pelo Face, telefonema dos nossos ouvintes, um ouvinte nós disse, minha irmã morreu no parto. Isso já tem, ela tá quando? Tem 14 anos. 14 anos. Mas quando ela escreve aqui, isso foi hoje. Na cabeça dela, na emoção dela, por quê? Porque a irmã dela foi ter uma criança que é um momento de enorme celebração e expectativa, e aí a mãe, né, que é a irmã dela, morre, fica a criança, isso já tem 14 anos. Olha que virada que dá de uma hora para outra um instante como esse. Marca a pessoa, não tenha dúvida. Com certeza. Você perguntou, o Magno, aqui a questão do futebol, eu lembrei não sei se o pessoal usa ainda, os treinadores, mas o pessoal falava muito na minha época, muitos treinadores saíram um discurso que o futebol era como uma roda gigante, né? Assim como a vida. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. E qual é o segredinho? A gente não se mediocrizar quando estiver embaixo e nem se soberbecer quando estiver em cima. A vida é assim, nós vamos passar momentos de aparente vitória e de aparente perda. Eu digo sempre aparente porque às vezes a gente acha que é um ganho e não é. Às vezes a gente acha que é uma perda e não é. Tudo isso faz parte no processo de amadurecimento e de crescimento para que a gente possa desenvolver ainda mais. E o que é mais importante, a gente ter experiência para poder passar. E eu me lembro, por exemplo, na perda dos gêmeos que eu tive com Cláudia em 2003, 2002, melhor dizendo, aquilo ali foi uma porta de ministração de muitas vidas, de muitas mulheres, muitas pessoas que não tinham como engravidar, e Deus nos deu uma bênção, e Deus me ensinou algo, já disse, e Deus me levou à experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego e de Daniel, que Deus não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Então, às vezes, Ele permite a gente passar por algumas circunstâncias, e que muitas delas, é bom que a gente saiba, fomos nós que nos metemos.
Foi Elias que correu para dentro da caverna. E Deus foi lá e tirou Elias de dentro da caverna. E às vezes nós nos metemos. Existem algumas coisas que acontecem conosco que são consequências nossas. Mesmo que Deus permite acontecer, a gente precisa entender que o nosso Deus é o Deus poderoso que cuida de nós. Nos livra da fornalha, nos livra da caverna, mas em muitas vezes Ele vai permitir que a gente entre nelas para que a gente aprenda a entender que Ele é Deus poderoso na caverna e na cova dos leões conosco. E Ele nos livra do problema sem precisar nos tirar do problema. E Deus é um Deus transcendente. Ele está conosco aqui, mas Ele nos transcende, Ele nos leva além. E esse é o mistério da vida com Cristo, Jota. É isso que a gente precisa entender com Ele. A gente precisa entender que nós vamos passar as lutas, as privações, nós vamos orar, nem sempre os entes queridos vão ser curados, nem sempre a promoção vai vir, nem sempre o carro do ano vai acontecer, o tênis bonito vai vir, mas independente das nossas circunstâncias, a gente precisa linkar Deus, que Ele é a nossa referência. Olha, um ouvinte dizendo, em 3 anos eu tive 2 tumores malignos de mama, fiz 32 quimioterapias, mastectomia bilateral, tenho mais de 10 cicatrizes pelo corpo. Em nenhum momento eu questionei a Deus. Eu agradecia diariamente pelo livramento e pela força. Aleluia. Mas meus filhos e meu esposo não se conformaram e viraram ateus. Olha aí. Olha o final dessa história. Ela produziu pérolas e quer dizer, a produção da pérola é justamente a reação do molusco, né? Quando entra um invasor, algo externo dentro da ostra. E ele acaba transformando aquela dor, aquele invasor, algo errado dentro da ostra numa pérola. Ela conseguiu produzir pérolas. Agora a família não conseguiu. Veneno, e eles, eles culparam alguém. Né, pelo sofrimento. Engraçado que não foram eles que passaram. Quem sofreu a quimioterapia foi ela. Quem sofreu as incisões no seu corpo, os cortes, as operações e cirurgias foi ela. Então, ela seria a provável pessoa a renunciar a alguma coisa, a culpar alguém. E ela glorifica a Deus, como Jó. Não é? E aí as pessoas que estão ao seu redor não conseguem entender. Isso é muito triste. Eu conheço pessoas assim. Tem que ter paciência com eles, né, gente? Eu conheço pessoas assim, a gente precisa amá-los, né? Ensiná-los que Deus está conosco na luta e também na alegria. É algo que sempre vai existir. Os dois lados. Sempre. Né? Para que a gente pegue os bons exemplos. Ainda que os maus serão bons pra gente. Será que dá pra entender isso? Claro. Porque os maus a gente vai dizer assim, poxa, eu estou há 16 anos no Evangelho. E tenho certeza, porque a convicção é individual. 16 anos que o Evangelho está dentro de mim. Porque quando eu entrei no Evangelho, não foi para brincar, ainda que tem pessoas que brinquem de ser cristãos. E nesses 16 anos, nem sempre eu joguei. Nem sempre eu fui. Mas eu digo assim, o meu alvo chama-se Jesus Cristo. Aleluia. O meu alvo está em Jesus Cristo. Não está no pastor, eu posso até me espelhar, mas eu sei que ele pode vir a errar, não está no membro. E é algo que eu vejo isso nas igrejas. As pessoas colocam a expectativa demais no ser humano. E quando o ser humano erra, ela se decepciona. Não, a minha expectativa está em Jesus Cristo. Quando eu coloco isso, nesses 16 anos, eu lembrei da canção. Cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Jogando, glória a Deus. Não jogando, glória a Deus, está no controle. Porque é muito fácil quando nós falamos, Deus está no controle. Tá tudo bem, né? Deus é fiel. Deus é tremendo. Mas na realidade, ou na praticidade, a gente vê que é diferente. E é algo que eu não aceito. Respeito as opiniões, mas eu não aceito, porque eu entrei para ser diferente e eu entrei para fazer a diferença. Me parece fundamental que haja paciência com as pessoas que estão endurecidas, porque se elas endureceram, ainda que a gente entenda que os motivos são muito pequenos para que ela endureça, para ela o motivo foi grande. Foi importante, ou seja, é necessário ter paciência, porque exatamente na paciência, no estar junto, estar ao lado, no respeito e na ministração que é feita através da vida, né? Tem discurso também, mas tem muita prática e discurso vão andando juntos, né? E aquilo vai de alguma forma abençoando aquele indivíduo, aquela pessoa, e aí o coração endurecido vai sendo amolecido, porque só existe uma forma, que é a forma da graça de Deus.
Eu vou profetizar algo para a vida dessa moça que mandou esse recado. A tua vida vai impactar muitas vidas e você vai ganhar muitas vidas para o reino de Deus através do teu testemunho, através do teu testemunho. Isso, nada que acontece na nossa vida é em vão. Então saiba disso aí, moça amada do Senhor Jesus. Você vai ganhar muitas vidas para Ele. Amém. Eu acho que o grande dilema também dela é a ansiedade, né? Acho que essa ansiedade aí que atrapalha toda a espera do agir de Deus, porque o ansioso quer tomar o lugar de Deus, né? Ele quer fazer aquilo que só Deus pode fazer. E a recomendação bíblica qual é? A mulher crente, ela santifica o marido pelo testemunho. Eu acho que o Magno Alves foi muito feliz em colocar isso. O testemunho dela vai falar mais do que qualquer coisa que ela faça, que ela tente fazer, tente na ansiedade produzir. Então, se ela tiver um testemunho de serva de Deus, todos vão ver Jesus Cristo nela, com certeza. Com certeza. Existe o texto bíblico da tempestade, onde Jesus está no barco, está descansando, dormindo, né? Mateus até diz na almofada, e os apóstolos acordam Jesus já com a sentença de que ele vai morrer. Mestre, acorda que já perecemos. Ou seja, esse negócio que vai morrer na cruz é mentira, vai morrer afogado mesmo, né? E muitas vezes a gente diz que crê que Jesus está no barco, mas a gente não crê que ele esteja no controle do barco. Eu vejo que muitas vezes há muitos entre nós que confessa Cristo como Salvador, que crê na salvação, mas que lhe falta, e muitas vezes, entender que ele está no controle do barco. E a gente precisa entender, não só crer que ele esteja no barco, mas que, independente das tempestades, Jesus está no controle do barco e nós precisamos descansar nele. Uma de nossas ouvintes está acompanhando a gente, ligou e disse: vi minha mãe sofrer muito com meu pai por causa da bebida, mas nunca reclamou, nem deixou a sua fé esmorecer. Eu passei pela mesma coisa, lutei muito com os meus filhos e, como aprendi, mantive a fé em Jesus Cristo, conta a nossa querida ouvinte. Outra ouvinte ligou também e disse: olha, eu fui estuprada dos 9 aos 11 anos e fui abandonada no hospital, mas não deixei o meu coração endurecer. As lutas foram passando, me tornei missionária da casa do Senhor e através da Rádio 93 eu conheci o homem de Deus para a minha vida e completamos já 1 ano de casados, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero agradecer pela audiência e pelo testemunho. Às vezes a gente vê que tem pessoas que têm tudo para reclamar e não reclama, não é? E consegue transformar essa dor em algo, né, para avançar, e que tem gente que tem nada para reclamar na vida e reclama de tudo que tem. Então eu louvo a Deus por esse testemunho e por essa rádio, né, que foi uma porta para essa vida também alcançar algo melhor e maior na sua vida. Ouvinte dizendo: olha, importantíssimo aqui no nosso WhatsApp, é importantíssimo doar a nossa atenção e caminhar junto, emprestar o ombro. Isso pode gerar um coração perdoador e amável ou um coração amargo e petrificado. Não podemos e não devemos esperar pelo pastor ou líder. O amar é dever e é privilégio de todos nós. Compartilha mais uma de nossas queridas ouvintes. Muita gente opinando, trazendo seu posicionamento sobre esse assunto. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles num tema tão importante como o tema de hoje. Muita gente passando por lutas e dificuldades. Olha, pode ser que tenha uma hora na sua vida que você fica assim: puxa vida, hein? Que coisa, por que comigo? Por que tá acontecendo isso? São perguntas normais que um ser humano normal faz. E é exatamente porque a gente faz a pergunta que a gente vai ter a resposta. E a gente pode ter uma resposta que pode não ser aquilo que a gente quer ouvir como resposta. Mas entenda, a Bíblia diz que bem-aventurados são os que choram porque eles serão consolados. Jesus nos trouxe essa palavra de maneira tão lúcida, tão clara e tão simples. Feliz é o que chora porque ele será consolado. Mas que felicidade é esse se há choro? Felicidade existe para aquele que chora e chora na presença do Pai, chora ali nos ombros do Senhor, no colo do Pai, porque o Senhor o confortará, o Senhor vai consolar, e ainda que seja no meio de uma batalha muito grande, você receberá uma força que vem de Deus, e nós temos que passar pelas dificuldades, porque a chuva cai sobre todos, não tem jeito. Mas vamos encarar isso com a presença de Deus ao nosso lado. Deus nunca nos disse que nós não passaríamos por dificuldades. O que ele disse é: estarei convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Você conhece gente, então, que ficou com o coração endurecido por causa do sofrimento? Permanecemos por telefone com 100% dos ouvintes afirmando que conhecem. 93% deles no site também conhecem. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, a turma aqui do Facebook, muito obrigado pela participação sempre muito especial, generosa. Que Deus abençoe a vocês todos, a turma aqui do nosso WhatsApp, quem ligou, quem participou, quem entrou no nosso site, quem mandou aqui o e-mail. Eu só tenho a agradecer a você por essa audiência maravilhosa que é o Debate 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Ouvinte dizendo, minha gente, acreditei em uma mentira e destruí toda a minha vida. Conta a nossa ouvinte. A história é a seguinte, olha, uma amiga disse que foi violentada pelo meu, até então, conta ela, até então namorado. A amiga dela disse que foi violentada pelo namorado dela. O que ela fez? Ela terminou tudo. Só que depois, diz ela, descobri que era uma invenção. Hoje eu sou frustrada por vê-lo casado com outra. Mas essa outra é a tal menina? Ah, né, não. Também ficou sem. Tô achando que ela amou o esquema. Não foi isso, não. Vê-lo casada com outra e amargurada por não conseguir perdoar essa ex-amiga. Ou seja, tá sofrendo porque não tá com o rapaz e tá sofrendo porque não consegue perdoar a amiga porque ela está sem o rapaz. O que fazer com o ódio que sinto de mim mesma por ter sido tão tola e ter feito uma escolha errada na vida? É possível voltar a ser feliz mesmo assombrada pela incerteza de um relacionamento que poderia ter dado certo? O que podemos fazer para descobrir se uma pessoa é ou não é confiável? Por outro lado, como perdoar alguém que na verdade quero que seja tão infeliz quanto eu sou? Olha, jogou praga aqui, hein? Jogou praga aqui, ó. Não é isso? Como perdoar alguém que na verdade eu quero que seja, mas ela está aqui buscando o perdão. Como perdoar uma pessoa que lhe fez tão mal? Fácil? Não. O assunto é quente, minha gente. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros. Apóstolo Alexandre, obrigado, querido. Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, pelo carinho aí dos ouvintes. Eu só queria deixar uma palavra. Claro. Pode ser? Claro. Jesus disse assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, porque o vosso Pai tem cuidado de vós. Você está sob os cuidados de Deus, querido. Você e todos esses que estão ouvindo a gente com o coração endurecido, e haja o que houver, Deus vai dar sempre a última palavra na tua vida. Bênção puríssima. Muito obrigado, pastor Ricardo. Um forte abraço, querido. Forte abraço a todos aí, o pessoal que nos ouviu, né? Toda a família 93 aí. E mandar um abraço à nossa igreja, a PIB do Recreio. E também anunciar que nós estaremos hoje mais um encontro Craques da Paz, lá hoje à noite, às 20 horas, na rua Helena Manela, número 101, lá no Recreio, lá na Tenda Viva, lá na PIB do Recreio. Mandar um abraço pessoal, vai estar com a gente hoje trazendo a palavra o William Arão, o Lulinha também vai estar junto, mas o Arão que vai estar trazendo a palavra, para os campeões agora aí da Série B, né? Que Deus abençoe eles. E convidar todos para estarem lá conosco e também curtir na nossa página aí no Facebook, Craques da Paz. Você curte aí e você vai ficar recebendo também as nossas atualizações de todos os encontros que nós fazemos mensais, como já aconteceu, o Magno já esteve lá com a gente, já trouxe a palavra, e muitos outros atletas também que têm estado conosco lá, alcançando vidas e alcançando a não só atletas, mas o ser humano para Jesus. Pastora Luciana, obrigado, nossa menina da mesa de hoje. Eu que agradeço, JR, por estar aqui mais uma vez. Eu queria também dar uma palavra. Eu assisti um filme chamado Sniper Americano e eu aprendi ali uma lição. Às vezes triunfo é você voltar de uma batalha ferido, às vezes amputado, faltando um dedo, mas ainda assim vitorioso. Então às vezes as cicatrizes ficam, mas às vezes a gente não entende a dor, mas é necessário passar pela dor e é para alcançar a vitória. Queria deixar um abraço também para a Igreja Batista Manaim, que eu estive lá no domingo com o pastor Luiz Carlos, pastora Maria, com toda a equipe lá do Ministério de Louvor. E mandar um abraço forte para eles, mandar um abraço para a pastora Celeste, pastor Marcos, lá de Guaspé, né? Marcela, que são pessoas que estão nos ouvindo, muito queridas.
e agradecer por estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, pastora. Muito obrigado, querido Magno Alves. Prazer e um privilégio muito grande recebê-lo aqui no nosso debate 93 de hoje, como disse uma de nossas ouvintes, o Magnata. Eu que agradeço a oportunidade, a minha esposa, a Natália, que está nos ouvindo, meu casal de gêmeos, os Tochinhas, 2 anos, não entende, mas né? A Liz, o Levi, o Magno Júnior, João Vitor, Pedro Henrique, enfim, até os Tochas também lá do Fluminense, o nosso grupo de Tochas, né? Fred, Pierre, Jean, Gum, né? E os ouvintes, né? E quero deixar aqui algo assim importante. A igreja os craques da paz, quero agradecer o pastor Ricardo também. Enfim, se fosse para agradecer, eu tava com a lista aqui. Mas eu quero deixar uma coisa muito importante, porque essa rádio foi que me ajudou muito na minha conversão. Quando eu cheguei aqui em 98, no Rio de Janeiro, foi algo que o Senhor falou comigo. A partir de hoje você não vai mais ouvir música secular, você só vai ouvir louvor. E foi a 93.3, na época, El Shaddai. A rádio El Shaddai, né? Que ajudou na transformação da minha vida através de programas, seja debates, seja louvores, seja as pregações às noites, enfim. Agradeço a Deus, né? Que Deus te abençoe, a cada um aqui, os ouvintes. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só Ele. Bênção puríssima, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai por essa palavra abençoadora, presença que nos encoraja, nos fortalece e estabelece sempre para o coração de todos nós a caminhada firme em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Magno citou agora em pouco a música Rompendo em Fé. Eu vou colocar essa música porque ela tem tudo a ver com o assunto que nós temos hoje aqui, mas antes vamos orar com o apóstolo, vamos pedir aqui a bênção de Deus para os nossos amados ouvintes, aqueles que passam por dificuldades hoje, porque é difícil, gente, passar pela encrenca lá é complicado, só a graça de Deus sobre a nossa vida. Vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, tão importante, e nós aqui da 93 FM estamos abraçados com essa proposta das 10 medidas contra a corrupção, que é uma campanha promovida pelo Ministério Público Federal. Eu já assinei, a minha igreja participa disso, estamos envolvidos aqui como indivíduos e também como emissora, abraçados nessa ideia, que é uma proposta muito especial, desafiadora, não é nada simples não, é complicado, é difícil, para passar esse negócio tem que ter muita assinatura e tem que assinar, é o apoiamento, tem que botar o nome lá, tem que assinar, tem lá os dados específicos para serem colocados e muita gente tem feito isso, várias igrejas a abraçar essa causa e já estamos envolvidos. E amanhã às 8h vai acontecer uma palestra exatamente sobre este assunto. Escuta bem, é sobre a campanha promovida pelo Ministério Público Federal, que visa recolher assinaturas para pressionar deputados e senadores a aprovarem medidas de combate à corrupção. Está confirmada a presença do Procurador-Geral da República, o doutor Deltan Dallagnol, que é coordenador da Força Tarefa da Lava Jato. Vou retificar aqui a presença do Procurador da República, doutor Deltan. Ele vai estar lá exatamente para trazer esclarecimentos, para explicar que medidas são essas, quais são as brechas e os buracos que existem e que podem ser, com estas propostas, medidas sérias, medidas rigorosas, diminuir essa roubalheira que infelizmente é avassaladora num país tão rico como o nosso, que merecia ser melhor tratado por aqueles que o administram. Nós vamos pedir a graça de Deus sobre esse evento que vai acontecer amanhã na Primeira Igreja Batista do Recreio, ali na rua Helena Manela, número 101, no Recreio dos Bandeirantes. E é um encontro muito especial. Nós vamos estar lá, vamos acompanhar nessa palestra especial sobre as 10 medidas contra a corrupção. Nós também vamos orar por esse assunto e vamos pedir a bênção e a graça de Deus em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse dia, em especial pela oportunidade que temos da palavra de ministrar a tantos corações que, endurecidos pelas situações, precisam do teu Espírito para se reencontrarem contigo. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que sofrem, os que estão enfermos. Te pedimos que essa rádio continue sendo bênção, instrumento das tuas mãos para a transformação de vidas, como ouvimos aqui o testemunho do teu filho Magno Alves. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor livre o nosso país da corrupção. Nosso país precisa da ação do teu Espírito, Senhor, trazendo homens que queiram se levantar para mudar a história do nosso país.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Debate 93.